Fala, meu aluno, meu grande vencedor. Aqui é o professor Rafael Macedo e hoje nós vamos começar o curso 900 mais Enem. Isso mesmo, é um curso voltado para quem quer fazer o Enem e conquistar a tão sonhada vaga numa universidade pública. E primeiramente eu queria deixar em mãos que essa primeira playlist, a matemática básica, vocês poderão ver os conceitos. Ah, professor, eu não estou entendendo nada. Não se preocupe, aqui é uma playlist mais para você poder conhecer o objeto que nós vamos trabalhar no decorrer do curso. Então, vocês vão ver agora produtos notáveis, álgebra, equações algébricas, equação de segundo grau, alguma ideia de funções. Vou resolver vários exercícios nessa playlist. Aí, quando nós começarmos a segunda playlist, que é matemática básica também, aí sim, meu querido aluno, eu vou tratar tópico a tópico das coisas mais básicas até as coisas mais avançadas. Aí vocês vão crescer progressivamente. Antes de tudo, eu peço também aos senhores que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, para qualquer notificações, vocês ficarem atualizados em tudo que nós formos lançar no decorrer do ano. E também poder compartilhar aí no seu grupo do WhatsApp da escola, em qualquer lugar que você achar melhor. Divulgue esse trabalho, porque esse trabalho ele pode abraçar pessoas que estão querendo estudar um curso de matemática de qualidade e também não tem condições de adquirir um curso regular numa plataforma dessas aí grandes, né? Então, esse curso, Projeto Macedo, 900 mais Enem, Matemática, é um curso que trata da lealdade e a democratização do ensino. Então, a gente quer abraçar você e ajudar a vocês a crescerem nesse projeto. Beleza? E, começando aqui, deixa eu ver aqui os slides, né? Os senhores. Aqui está aqui o nosso slide, né, que está aqui a nossa querida prova do Enem, e começando com esse nosso mega projeto, né, que é Matemática 900 mais Enem. Então, preste atenção nessa aula, todas as questões que eu fizer nessa aula, em casa, através da sua tela, tente fazer, não consigo fazer, eu faço, mas depois refaça todas essas questões que foram feitas, entregues no curso Macedo, os senhores têm a obrigação de refazer. Tem que botar a mão na massa. Matemática, física e química é uma matéria que você vai ter a sua parte passiva, que você está absorvendo os conteúdos, mas também você tem que ter a sua parte ativa, é fazer as questões, é botar a mão na massa. Porque, meu caro aluno, no dia do Enem, lá, vai vir 45 questões de matemática para você fazer na mão, no braço. Então, eu quero que os senhores treinem. Então, nós temos aqui, o conteúdo aqui, matemática básica, e nós vamos tratar temas que nós vamos detalhar em outras playlists, beleza? Então aqui eu trago para os senhores um conceito fundamental lá na matemática, um conceito muito antigo, do que é álgebra. É uma coisa muito abstrata. Álgebra, o que é álgebra? Aí aqui definido, é o ramo da matemática, que estuda como manipular equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas que misturam sistematicamente constantes. Grava essa palavra constante. Toda vez que a gente falar a palavra constante na matemática, lembre a números. Eu até botei aqui em parênteses para poder frisar. E variáveis, que são as letras. Então, toda expressão algébrica ela vai ter letras e números e operações matemáticas. Vai ter polinômios, monômios, tudo. Uma expressão algébrica, tudo isso é álgebra. Quando você vê lá variáveis na expressão, isso aí é álgebra. Beleza, meu querido aluno? E aqui eu trato também o conceito de expressões. As expressões ela podem se dividir tanto em aritméticas e geométricas. As aritméticas é aquela famosa lá, expressões numéricas. Beleza? São estruturas que misturam números e letras, que são nossas queridas variáveis, sem a presença de um sinal de igualdade. Então, toda vez que você vê uma expressão que não tem igualdade, ela é chamada de expressões. Não confunda expressões com equações. Quando você vê uma expressão com igualdade, ela vai chamar de equação. E esse conceito nós vamos ver daqui a pouco. Sem a presença de um sinal de igualdade, então toda expressão que tiver
toda a equação lá, toda a expressão algébrica que vier a igualdade e a desigualdade, ela é chamada de equação. Quando ela não tem a igualdade e a desigualdade, ela é chamada de expressões. Beleza, meu querido aluno? E elas podem ser expressão algébrica ou numérica. Então, quando uma expressão ela vier só números e operações matemáticas, ela é chamada de expressões aritméticas ou expressões numéricas. Como a gente viu lá com a tia Joana, lá na terceira série, quarta série, né? E quando aquela expressão sem igualdade ou desigualdade vier letras, variáveis, lá o x, o y, vezes 2, mais 4, isso aí são expressões algébricas. Eu vou colocar um exemplozinho aqui para o meu querido aluno não se confundir. Eu vou colocar uns exemplozinhos aqui, ó. Eu tenho isso aqui, 2 mais 4 mais menos 5 multiplicado por menos 1, fecha o colchete, menos 9. Você pode ver que essa expressão aqui que eu escrevi na tela, ela não tem nenhuma variável. Ela só tem o quê? Números e operações matemáticas. Aqui você tem um mais, aqui você tem um mais, aqui você tem um menos, aqui você tem um vezes, aqui você tem uma multiplicação por menos 1 e fora do colchete você tem um menos 9. Então isso aqui é uma expressão aritmética ou geométrica. Não tem como confundir, né? E aqui eu vou escrever aqui embaixo, ó. Eu tenho 2x mais 9 menos y ao quadrado. Pronto. Você vê que aqui tem uma expressão, não tem igualdade nem desigualdade. Igualdade é esse símbolo aqui, ó. Desigualdade é o maior, é o menor, é o maior igual e o menor igual. Isso aqui são as desigualdades aí. Esses 4 elementos aqui são a desigualdade e isso aqui é uma igualdade. Toda vez que a expressão ela não vier igualdade nem desigualdade, é chamada de expressões. E se ela vier com letras, é expressões algébricas. Se vier sem letras, expressões numéricas ou aritméticas. Então aqui a gente tem uma expressão. Olha outro exemplo aqui de expressão algébrica. X mais x vezes y ao quadrado mais 9. Aqui é uma expressão algébrica. Olha outra expressão algébrica aí. X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui é uma expressão algébrica. Porque você está vendo aqui uma variável x e uma variável x aqui. E ela é uma expressão algébrica do segundo grau. Porque tem uma variável elevado ao quadrado ou elevado a 2. Beleza? Aqui nós traremos o conceito de igualdade. Está entendendo? Igualdade é quando adicionamos um sinal de igual entre duas expressões. Ela pode ter valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Então, quando eu pego duas expressões e digo que são iguais, por exemplo, eu boto aqui 2 mais 1 é igual a 9. Vocês veem aqui que 2 mais 1 é 3, que é igual a 9. Isso aqui, no caso, é falso, porque 2 não é igual a 9. Olha outro exemplo aqui, ó. 2 elevado a 8 mais 1 é igual a 257. Isso aqui, ó, quando eu for estar lá em potenciação, vocês vão ver que é 256 mais 1, que é igual a 257. E isso aqui vai dar 257, que é igual a 257. E isso aqui é verdade, verdade, verdade. Então você vê que através desse símbolo a gente pode julgar se vai ter uma expressão que o primeiro membro vai ser igual ao segundo. Se eles forem realmente iguais, eles são verdadeiros. Se forem diferentes, eles são falsos. Já a equação é uma igualdade na qual pelo menos uma das expressões envolvidas é algébrica. Então, quando eu faço isso, ó, 2x mais 9 é igual a 8. Você vê que pelo menos um dos lados da igualdade, ó, ela tem uma variável. Já esse segundo lado aqui, que a gente vai chamar de
primeiro membro, e esse dado aqui a gente chama de segundo membro. O que vier antes da igualdade é primeiro membro, o que vier depois da igualdade é segundo membro. Então, a equação ela vai ter uma igualdade e pelo menos um dos membros vai ter uma variável. Pronto, isso é a definição de equação. Então, quando a expressão ela não vem essa igualdade, ela é chamada de expressão. Quando vem, ela é chamada de equação. Não confunda esses conceitos, beleza? Porque, meu querido, é aí onde o aluno começa a se perder na matemática. É quando ele não sabe os conceitos básicos da matemática, principalmente a matemática do ensino fundamental. Essa matemática é a mais importante. E já na equação, você vai ter o que aí? Uma desigualdade, como eu falei. Quem são as desigualdades? Maior, igual, menor, igual, maior e menor. Isso aqui são as desigualdades. Esses 4 elementos. Esse aqui é a igualdade. Igualdade, desigualdades. São 4 elementos. Então, quando você vê uma expressão e ela é comparada através desse símbolo, maior igual, menor igual, maior que, menor que, isso aqui vai ser uma desigualdade. E essa desigualdade é chamada de inequação. Beleza? Vou botar aqui um exemplo para vocês. Quando eu faço isso, 2x mais 8 menor ou igual que menos 17. Isso aqui não é expressão algébrica, isso aqui não é uma expressão aritmética, isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma desigualdade, ou seja, isso aqui é uma inequação. Inequação, beleza? Isso aqui é uma inequação. Inequação, não confunda inequação com equações. Se aqui tivesse uma igualdade, ó, aqui seria uma equação, beleza? Olha outro exemplo, x ao quadrado mais 5x mais 6 maior ou igual que 19. Isso aqui é uma inequação do segundo grau, porque num primeiro membro da desigualdade, essa aqui é a desigualdade, né? Primeiro membro, e aqui nós temos o segundo membro. Num primeiro membro da desigualdade, nós temos o que? Uma variável ao quadrado, que é o x. Então, aqui é uma inequação do segundo grau. Isso aí nós vamos estudar lá nas funções quadráticas, lá na frente do nosso curso, beleza? Tudo passo a passo. Aqui a gente não vai atropelar nada. O nosso objetivo é fazer você acertar questões nessa prova. E, por último, nós temos as funções. Eu vou falar aqui meio grosseiro de funções, mas faça de conta que funções é uma relação, é uma expressão que tem duas variáveis, mas lá na frente, depois que achar a teoria dos conjuntos, eu vou voltar para essa teoria de funções, vou explicar aos senhores o que é funções, e vocês não vão ter dificuldade nessa parte, beleza? Então, funções é quando nós comparamos variáveis. Um exemplo aqui, eu tenho essa função aqui, ó, y é igual a x quadrado. Eu tenho essa função aqui, y é igual a 2x mais 1. Eu tenho uma variável y e aqui eu tenho uma variável x. Eu estou comparando o primeiro membro, uma variável y, e o segundo membro está com a variável x ao quadrado. Já que nesse segundo exemplo, eu tenho a variável y comparado com essa expressão aqui, no segundo membro, 2x mais 1. Então, toda vez que você vê uma variável sozinha e no outro lado uma expressão com a única variável, isso aqui é uma função, beleza? Quando a gente tiver expressões que envolvem variáveis, isso aí geralmente é funções. Isso é muito usado na física. Quando eu faço isso aqui, física força é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho uma função aqui, eu tenho uma função de duas variáveis. Eu tenho uma variável força, que ela depende de quem? Da massa do corpo vezes aceleração. Quando eu escrevo isso aqui, impulso é igual a força vezes variação de tempo. Eu tenho que o impulso de uma força, ela depende do valor da força multiplicado pelo intervalo do tempo. Quando eu faço Q, mv, quantidade de movimento, massa vezes velocidade, você vê que eu estou comparando variáveis, então isso são funções. Isso aí nós vamos usar muito lá na matemática, lá na frente, e também na física. Então, cuidado, meu jovem. E mais uma vez, dê aquele apoio no nosso canal, ative o sininho, divulgue esse material, porque ele vai servir para pessoas que estão precisando e
que não tem condição de estudar, a gente quer democratizar o ensino. Esse é o maior objetivo do curso Macedo, é divulgar o conhecimento. Porque o conhecimento ele tem que ser divulgado. Porque no nosso país, a educação ela não está acessível para todos. Beleza? Continuamos. E aqui ó, eu tenho algumas expressões aritméticas, né? Como eu coloquei lá no comecinho, né? A diferença de uma expressão aritmética por uma expressão algébrica, eu vou frisar aqui, é mais como se fosse uma revisão. Vou botar aqui, 2 vezes 4 mais 9 menos 3 mais 1 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Isso aqui é uma expressão aritmética. E vocês veem, a expressão não tem igualdade, não tem comparação, não tem primeiro membro, segundo membro, só tem uma expressão, beleza? Já as expressões algébricas, ela tem o quê? Variáveis, ela tem letras, grave isso, 2 vezes x ao quadrado mais x vezes y ao cubo mais y à quarta menos x à sexta. Isso aqui é uma expressão algébrica. Cadê a igualdade? Não tem. Se tivesse uma igualdade e tivesse um segundo membro, não seria expressão algébrica, seria uma equação. Beleza, senhores? Então, é isso que você tem que saber. As expressões algébricas podem ser passíveis de fatoração. Nós vamos estudar isso aqui, fatoração. É um assunto que eu vou pegar pesado, que é aqui onde separa os homens dos meninos. Simplificação é você pegar uma expressão algébrica bem grandona e diminuir ela, compactar, zipar. Eu chamo de zipar a expressão, deixar ela pequenininha. E vai ter casos que a gente vai ter que desenvolver o que está zipado, abrir a expressão, deixar ela maior. Beleza? Por isso eu botei aqui ampliação. Ampliação, a depender do comando da questão. Pessoal, matemática, ela não é uma ciência engessada. Você tem que usar a sua criatividade. É por isso que eu vou dar ferramentas. Quanto mais ferramentas você tiver, você vai poder brincar com o problema. Você vai tiver aqueles problemas com facilidade. Então, anote, compre um caderno para esse projeto. Anote tudo que eu botar nessa aula. Escreva algumas falas minhas. Porque, meus amigos, meus queridos alunos, você vai essa prova. Não só a prova do Enem, um concurso público. Porque a mesma aula de PA e PG que eu vou dar nesse curso vai servir para um concurso público, vai servir para o Enem, vai servir para um vestibular da Unicamp, da USP, de um vestibular do Instituto Federal. Você só vai sair da banca, mas o conhecimento vai estar sólido na sua cabeça. Então eu quero que vocês aprendam, observem como é que eu resolvo as questões e tentem colocar em prática, porque aqui nós vamos formar vencedores. Então vamos seguindo, né? E aqui eu trouxe um exemplo, senhores, para a gente poder fazer. Se puder dar uma travada aí na tela, mas eu vou resolver essas questões aqui, beleza, meu querido aluno? Vou matar essas questões aqui para os senhores e vamos voltar para quebrar. Então, a gente tem aqui uma expressão algébrica. Você pode ver que é uma expressão algébrica porque não tem igualdade. E ele quer saber qual o valor numérico da expressão. Ele deu uma expressão algébrica em forma de fração. Nós temos um numerador algébrico e nós temos um denominador que também é algébrico. São expressões algébricas. Aí ele fala, para x igual a 0,5 e y igual a 0,4, qual é o valor dessa expressão? Beleza, meu querido aluno? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 0,5 e no lugar de y, eu vou substituir 0,4. Beleza? Vou colocar aqui embaixo. X ao cubo vai ficar 0,5 ao cubo menos 0,4 ao cubo dividido por 0,5 ao cubo mais 0,5 ao quadrado vezes 0,4. Estou substituindo, pessoal, é só você olhar. No lugar do x eu coloco 0,5, no lugar do y eu coloco 0,4.
mais 0,5 vezes 0,4 ao quadrado. Beleza? Tranquilidade. Aqui meu aluno não sofre, né? Tente refazer essas questões. 0,5 ao cubo é multiplicar 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Isso, senhores, vão aprender lá na aula de potenciação. Eu vou ensinar isso aqui para vocês com calma. Lembre que eu disse que aqui é uma aula de conhecimento do terreno. Isso aqui vai dar 0,125. 0,4 vai dar 0,064. É só multiplicar 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4, que vai dar esse valor aí. Repetindo aqui, eu já calculei 0,5 ao cubo. Vou repetir esse mesmo valor aqui embaixo. Mais 0,25 vezes 0,4 mais 0,5 multiplicado por 0,16, que é 0,4 ao quadrado. Continuamos aqui, vai ficar. Eu vou pegar esse valor aqui, eu vou subtrair com esse. Tente depois refazer em casa. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Beleza? 0,61. E embaixo, desenvolvendo, vai ficar 0,125 mais, isso aqui, eu repeti isso aqui, ó. Esse aqui eu vou multiplicar, vai dar mais 0,1 mais 0,08. Tranquilidade. Numerador, vou repetir 0,61. Embaixo, somando tudo, vai dar 0,305. Eu pegando a vírgula, você vê que aqui tem 3 casas decimais, aqui tem 3 casas decimais. Eu vou voltar todo mundo, eu vou avançar no caso, né? Vai ficar 0,61 e aqui vai ficar 305. Eu dividindo em cima e embaixo por 61, eu vou ficar com 1 em cima e 5 embaixo. Se eu pegar esse cara aqui e simplificar por 61, vai dar 5. Dividindo 1 por 5, vai dar 0,2. Isso aqui é a nossa resposta. Gabarito, letra C de bom, beleza? Isso aqui é um exemplo de uma questão de expressões algébricas, beleza? Se o senhor não entendeu, assista essa resolução com calma, tente fazer, tente. Multiplica aqui no 0,5 ao cubo é 0,5, aqui é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Você faz de um por um, esse vezes esse é 0,25 vezes 0,5. 0,25 vezes 0,5 é 0,125, beleza? Dá trabalho, mas dá para fazer. Então, nosso gabarito foi a letra B, Depois refaçam, beleza? E algumas expressões algébricas do segundo grau. O que é uma expressão algébrica do segundo grau? É uma expressão que ela vai ter a variável no segundo grau, só isso aí. Vou botar aqui o exemplo para os senhores não errarem. Vou botar aqui um exemplozinho aqui, uma expressão algébrica do segundo grau. X ao quadrado mais y vezes x mais x. Aqui é uma expressão algébrica do segundo grau, porque você vê a variável aqui, ó, ao quadrado. Aí. Olha outro exemplo aí. E vocês verem, senhores, que não tem igualdade. Aí. Por isso, expressões algébricas do segundo grau. Aí. Do segundo grau, vou botar aqui grau. Esqueci isso aqui, é segundo grau. Corrigindo aí. X ao quadrado mais x mais 9. Isso aqui é uma equação, isso aqui é uma expressão algébrica do segundo grau. Vou colocar outro exemplo para poder ter certeza. Ah, professor, o x ao quadrado tem que vir sempre na frente? Não. É um exemplo aqui, ó. É só você olhar. Tem um termo do segundo grau e ele é maior de todos. Então aqui é uma expressão do segundo grau. Ah, professor, e esse aqui? 9 menos 6x mais 19 vezes x ao quadrado. É uma expressão do segundo grau aqui. O maior
número elevado ao 2. Então, aqui é uma expressão do segundo grau, você vê que não tem a igualdade, belezinha? Vamos continuar. E produtos notáveis. Os produtos notáveis, os senhores, a gente vai ter essa aula de produtos notáveis, lá na parte de matemática básica, e a gente vai vir passo a passo, vou desenvolver cada um, para os senhores não perder nenhuma questão. E isso é importante por uma questão de matemática do Enem, né? Eu tenho aqui, os mais básicos são esses. Eu vou colocar só os mais básicos, aí vai precisar, mas eu vou explicar com calma. Eu tenho x mais a ao quadrado. Não vou explicar direitinho agora, mas vocês vão ver com calma em outro momento. 2xa mais a ao quadrado. Isso aqui é chamado de quadrado da soma. Quadrado de uma soma. Isso aqui eu vou chamar de primeiro, isso aqui eu vou chamar de segundo. Tem uma rimazinha aí. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Chamado de produtos notáveis aí. Outro exemplo aqui aí. Outro produto notáveis, quando você vê negativo aí. O termo central vai ficar negativo. A única diferença é essa. Ó. Entendeu? Ah, professor, também tem esse aqui, ó. Esse aqui é o quadrado da diferença. Fica quadrado do primeiro é x, o segundo é a. Quadrado do primeiro, que é x, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, tem mais? Tem. X menos a vezes x mais a. Aí nesse caso fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, professor, e se fosse ao cubo? Tem ao cubo? Tem. Aí fica cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E colocar o cubo da diferença. É só fazer a mesma expressão. É só reescrever a expressão de cima e alternar o sinal. Aqui é mais, aqui é menos. Mais e menos. Mas lembrando, meu querido aluno, que isso aqui eu vou explicar com mais calma lá na frente, outra oportunidade, beleza? E vou fazer um exemplozinho, que a gente pode usar esse assunto de produtos notáveis, que eu trouxe aqui para os senhores. Um exemplozinho bom de prova. Isso pode cair lá. Eu tenho isso aqui. Considere K o resultado da operação. 625 ao quadrado menos 623 ao quadrado. Então, K, o númerozinho K que eu quero, ele é igual a isso aqui. 625 ao quadrado menos 623 ao quadrado. Isso aqui, meus amigos, isso aqui se eu for observar isso aqui, ó, x menos vezes x mais a, isso aqui, eu mostrei aqui para os senhores, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O produto da diferença pela soma, você vai fazer isso aqui. Isso aqui vai usar esse ponto notável. Sabe isso aqui. Então você tanto faz transformar essa multiplicação nisso, que é x ao quadrado menos a ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, ou fazer o caminho inverso. Então nesse caso, meu x é 625 e meu a é 623. Isso aqui é a mesma coisa disso aí. 625 menos 623 multiplicado por 625 mais 623. Isso aqui vai dar 2 multiplicado por 1.248. Se você somar esses dois elementos aqui, vai dar 1.248. Beleza? Que vai dar, multiplicando 2 vezes 1.248, vai dar 2.496. Beleza?
Mas ele quer o quê? Assinale a alternativa correta que representa a soma dos algarismos de K. Então, o número K é 2.496. Então, eu vou somar. 2 mais 4, 8. Aí, vou somar o 8 agora com o 9. Somei o 2. Perdão, isso aqui está errado. Vou apagar aqui. Se acalme. Que eu vou fazer certo aqui, viu? 2 mais 4 é 6. Então já foi o 2 mais os 4 é 6. Eu agora vou somar com 9, vai dar 15. Agora eu vou pegar o 6. 6 mais 15, 21. Então a resposta é a letra E. É de eco, meus amigos. É de estudante. Beleza? Entendeu? Dê esse joinha aí, desse apoio. E vamos seguir essa aula. Lembre que essa aula eu estou aplicando conhecimentos básicos de matemática e eu vou aprofundar. Tem coisa, eu não estou entendendo. Se acalme. Lá na segunda playlist eu vou explicar para os senhores tudo. Dispersão algébrica, dispersão numérica, potenciação, radiciação, as operações. Vai aprender todas as operações devagarzinho. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou encerrar a aula aqui hoje em equação do primeiro grau, porque a gente vai usar muito em sistemas lineares do primeiro grau e em problemas que envolvem a equação do primeiro grau. Então, mas antes, memorize e guarda na sua cabeça essa definição. O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é algo do tipo, porque tem que lembrar isso aqui, meu aluno. Ó, toda equação do primeiro grau ela vai ter esse formato: ax mais b. Tá entendendo? Esse é o formato da equação do primeiro grau. Porque vai ter esse formato aqui. Ó. Toda vez que uma expressão desse formato: ax mais b igual a 0. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Esse cara aqui, ó, esse a e esse b, eles são chamados de coeficientes. E esse azinho aqui, ele tem um operáriozinho, ele jamais será zero, ele é diferente de zero. Então lembre, não é uma expressão grau, uma equação de primeiro grau, quer dizer, esse A jamais será zero. Porque se ele for zero, vai ficar B igual a zero, vai virar o quê? Outra coisa, vai virar uma expressão numérica, né? Uma equação numérica, né? Aqui eu vou botar alguns exemplos de equação do primeiro grau. Nós não vamos responder nenhum tipo de problema agora. Eu só quero que você lembre o que seja a equação do primeiro grau. Aqui um exemplo. Ó, 2x mais 8 igual a 0. Aí outro exemplo aqui. 4x mais 9 igual a 0. Aí outro exemplo aqui. 8x mais 1 igual a 10. Veja, quem é A? A é 2. Quem é B? B é 8. Você vê, que é meus coeficientes é A e é B. É coeficientes aí. Coeficientes é a parte numérica. Coeficientes numéricos. Então, nessa primeira expressão aqui, que é uma equação de primeiro grau, né? A minha parte numérica, ou seja, meu coeficiente A é 2 e meu coeficiente B é 8. Aqui, meu coeficiente A é 4 e meu coeficiente B é 9. Isso aqui é igual a 0. Ah, professor, mas aqui não é equação do primeiro grau, porque aqui é 10. Então, vamos colocar no formato certinho. Vou fazer isso aqui, x mais 1. O 10 está no primeiro membro, então eu vou passar ele para cá. Ó, não tem erro. Ele não está positivo, ele vai vir negativo. 8x mais por menos é menos. Então, eu vou fazer uma subtração. 10 com 1 vai dar 9. E eu repito sempre o sinal do número maior. 1 e 10, maior é 10. E o sinal dele é como? Menos. Então, eu vou repetir aqui menos. Igual a 0. Você vê aqui, ficou no formato certinho, de equação do primeiro grau. A é 8 e B é menos 9. Beleza? E com isso, anota esse material com carinho, arruma um caderno. Eu aconselho você a usar um caderno para poder fazer todas as anotações. Printa essa tela,
salve tudo, pegue todos os detalhes, bota aí no comentário as suas dúvidas. Beleza, meu aluno? E não se entregue. Qualquer dúvida, bote aí nos comentários, que eu vou responder todos os comentários na medida do possível. E vamos seguir o jogo. Beleza? Até mais e até a próxima aula. Tranquilidade.